Salmos, pelo 149. Assim diz a palavra do Senhor. Os fiéis louvam a Deus. Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador. Exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Amém. Então vamos neste momento estar nos colocando em pé, vamos estar louvando o nosso Senhor. Aqueles irmãos que tiveram seus dízimos e ofertas também poderão estar trazendo alguns outros nossos durante o louvor. Senhor incomparável.
Mesmo com as dificuldades que nós passamos, é uma
vida maravilhosa. Hoje nós vamos estar compartilhando na carta em Efésios, capítulo 6. Efésios capítulo 6, do verso 10 ao 20. Efésios 6, do 10 ao 20. Diz assim a palavra de Deus: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando, com toda perseverança e súplica, por todos os santos e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pela qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Ó Deus, Tu és Deus maravilhoso, Senhor, que concede para nós tudo que nós precisamos. Senhor, dá para nós, Senhor, a vontade, a fé, o amor. E isso, ó Deus, faz com que a gente caminhe de maneira, Senhor, acertada, de uma maneira segundo a Tua vontade. Os Teus filhos e filhas estão aqui nessa noite para ouvir mais um pouco de Ti, Senhor. Nós queremos centrar, Senhor, na Tua palavra, queremos, Senhor, fortalecer o nosso corpo espiritual, que é a igreja, que aqui está, aqueles que não puderam vir também possam ser alcançados. Mas fala o nosso coração, Senhor, introduz o nosso coração a Tua palavra, que é a verdade. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Queridos, essa palavra que veio ao nosso coração essa semana, pensando e fazendo uma reflexão, né, de como nós vemos as coisas, né, como as coisas caminham e como que Deus vê as coisas, né? É uma coisa que me chama muito a atenção, e acho que eu falei uma vez aqui já, é quando nós escolhemos, nós estamos agora numa fase em que nós iremos passar para a eleição de uma nova diretoria do presbitério. E sempre a pergunta, né, que se faz, será que a pessoa é capacitada? É sempre a pergunta que nós fazemos e a gente começa a fazer algumas indagações. Acho que a pessoa não vai dar certo, não. A gente já começa a fazer alguns questionamentos, né? Parece que
Isso é da mente do ser humano, porque as pessoas não conhecem muito bem como que Deus vê as coisas. Eu falava lá na igreja em Salto Pirapora, domingo passado, falei, gente, se a gente fosse escolher um pastor, jamais a gente escolheria Davi para ser pastor, porque ele era adúltero e homicida, né? Não escolheria Moisés para ser pastor, porque ele era gago. Então a situação, como nós vemos as coisas, é bem diferente. Aquilo que o homem acha que não há, né, na outra pessoa, nas pessoas que vão levar o trabalho de Deus, capacidade, Deus vê sim. Sabe por quê? A capacidade não vem do ser humano. A capacidade vem de Deus. Sempre Deus escolhe pessoas assim, justamente, para falar, olha, para ele saber que se fosse pela condição dele, ele não ia conseguir. E o ser humano, por outro lado, quando é escolhido também por Deus, ele tenta fugir, né? Porque ninguém quer. É o peso de um ministério, de uma tarefa tão grande como Deus escolheu muitos aí, né? A gente olhando, estou falando de servos que foram escolhidos no decorrer do tempo. E nós estamos hoje num tempo em que as pessoas estão mais preocupadas ainda. E a igreja, ela fica tentando arrumar artifícios para atrair pessoas para dentro da igreja. E a pergunta é os nossos artifícios que atraem as pessoas para Deus, ou é o Espírito Santo que atrai as pessoas para Deus? É o Espírito Santo, é claro. Mas parece que a igreja se esqueceu desse detalhe, né? Em recorrer a Deus e humildemente levar as nossas súplicas. Eu vejo, né, nesse texto uma preocupação tão grande do apóstolo Paulo para que a gente estivesse totalmente com base nas coisas de Deus e não nos nossos conceitos. Conceitos humanos são furados. E a igreja no caminho, ela pode até caminhar. Até uma coisa que me passou, olha, a igreja, ela não caminha sem o Espírito Santo de Deus, mas a religião caminha sem Deus. A religião caminha sem Deus. Se a gente colocar toda a nossa capacidade, a gente faz com que, eu estou falando de religião contra instituição. A gente pode tocar, né, um barco e todo mundo fala, nossa, a igreja está maravilhosa. A pergunta é, o que Deus tem achado disso? Como Deus tem olhado para a igreja, como Ele tem olhado para nós, eu acredito, queridos, que alegra muito o coração de Deus, o coração do Pai, a gente recorrer a Ele. Sempre, Senhor, eu não sei qual a maneira de tomar, né, as coisas, como conduzir, mas o Senhor sabe como. Mas a gente vê, né, nessas ditas reuniões nossas de liderança, justamente a gente tentando já fazer todo um esquema para que as coisas corram do nosso jeito. Isso me entristece, aliás, sempre me entristeceu como líder. Queridos, Deus não ama. Quando eu falo de política, eu não estou falando de política. Estou falando de algo planejado por nós na instituição religiosa. Parece que a gente quer organizar a igreja como o mundo organiza. A igreja não é mundo. Igreja sempre será igreja.
Então, quando a gente vê umas tratativas, né, acontecendo, isso chama atenção e isso a gente tem que ser chamado nos dias de hoje a falar o porquê que a nossa igreja não está como deveria estar. O que está faltando? E às vezes a gente procura a resposta justamente em outras pessoas, não é não? Se a gente arrumasse o pastor Tio Verdade, né? Um grupo, uma equipe de louvor, né? Que tal umas luzes aqui, né? Para ficar mais bonita a igreja. Será que a igreja não ficaria mais animada? Então percebe que parece que a igreja ela acaba virando um teatro, né? Onde se fala tudo, menos de Deus. Eu escutava de um pastor, hoje ele não está, ele era um pastor da IPB, ele falando de um outro pastor de uma igreja neopentecostal, e eles estavam formando uma instituição que é dos religiosos, dos cristãos, né, dos evangélicos, tal. E daí essa pessoa procurou, né, que é esse pastor dessa igreja, neopentecostal, falou, posso entrar? Ele fala assim, está coçando, não quero falar o nome dele, tá? Não, você não pode entrar, porque a gente está formando justamente as instituições por causa de você. Porque você não fala lá, embora esteja escrito lá, Jesus Cristo é o Senhor, na frente da igreja, e sabe o que esse pastor que é bispo, né? Eu não vou falar o nome, ele falou assim, olha, tudo que vocês falam a respeito de Jesus é verdade, mas só que se eu for falar isso, não tem. Então na minha igreja é proibido falar de Jesus. Por isso os cultos falam de um monte de coisa, menos se falar um negócio de Jesus assim, bem rápido, né? E passageiro para dizer que Jesus passou por ali, né? Mas Jesus não é o Senhor da igreja, dessas igrejas. O Senhor Jesus é o Senhor da igreja. Sempre foi e sempre será. E o que falta no ser humano é temor. Será que não passa? Chegou o momento que o ser humano perdeu o temor em Deus, né? Em saber que tudo. Ele fala assim, viu? Que se eu falar de Jesus não dá. Jesus virou um comércio. E quando nós vemos nos dias de hoje, nessa apatia, nessa falta de vontade, queridos, nada mais é do que o descuido de não se alimentar do verdadeiro pão da vida. A gente se alimenta com os alimentos errados, logo não dá vigor para o nosso ser, né? E se tratando da comida, né, para o corpo, e também para a questão espiritual. A gente está procurando o que para o nosso espírito? Quem para o nosso espírito? Qual é o verdadeiro alimento da igreja? É Jesus. E parece que Jesus, né, não tem emplacado na vida e no coração das pessoas. Porque se tivesse assim, queridos, a vida da igreja seria uma vida atuante, estimulante também. A igreja está desanimada. Quando a gente fala isso, a gente não está falando de nós mesmos, como a gente está desanimado. Vamos nos incluir, né? Vamos nos incluir nessa. Por que a igreja está desanimada? É como eu falei antes, a gente sempre quer colocar
é a culpa no outro e não na gente mesmo. Desde o pastor até a criança, o menorzinho lá. Cada um executando o seu papel, né? Essas juntas, né, que movem a igreja, que é o corpo de Cristo, ela deve funcionar sob o comando do cérebro. E o cérebro é Jesus. É Ele que edifica a igreja, Ele que restaura. Igreja não é diversão, igreja não é entretenimento, igreja não é cinema. Igreja é coisa para gente forte. Eu seria muito macho de falar, ia falar assim, igreja é para macho, né? Para as mulheres. Porque é para gente forte, né? Estou querendo dizer. Não quiser problema, não quer igreja mesmo. Que igreja é isso. Né? Jesus, quando ele chama os seus discípulos, ele deixa bem claro isso. Ele não fala que ia ser uma vida maravilhosa. E cada vez que a gente tem algumas dificuldades na nossa caminhada, na vida você fala, nossa, o que é? Eu não escutei. De uma irmã intercessora do presbitério. Pastor, parece que quando eu entrei na torre de oração, os problemas começaram. Eu falei, louvado seja Deus, você está no caminho certo. Queria que eu falasse o quê? Sabe por quê? Olha aqui, o que o inimigo faz? As ciladas, versículo 11 lá, né? O inimigo a todo momento ele quer tirar o cristão da caminhada certa. Ele conseguiu desanimar a igreja, ele conseguiu colocar palavras que venham ferir e machucar, ele conseguiu. E como repelir isso? Somente estando com Deus, se fortalecendo. Por isso que ele coloca toda a armadura aqui, para que a gente esteja ali alicerçando na palavra de Deus, a gente esteja orando em todo o tempo no Espírito. É isso que fala a palavra de Deus, orando em todo o tempo no Espírito. Então imagine como que é a guerra. Não há momentos que a gente tem um sentimento falando, que negócio estranho, né? Parece que tem uma opressão, estou oprimido, dobre o joelho. Porque isso vem já de algumas camadas espirituais aqui do mundo das trevas. Forças espirituais do mal, que dominam completamente, tem dominado completamente esse mundo. A gente tem que estar ciente disso, queridos. O socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, quando a gente clama a Deus e pede para Ele força para resistir às ciladas do inimigo, você vai vendo que já vai tomando o nosso ser de outra forma, outra pegada. Né? Aquilo que estava pesado, você fala, o que é isso? Está ali, gente. Se combate como o mal? Se alicerçando em Deus. Todos vão passar. Então, hoje nós estamos passando em momentos que o psicológico das pessoas estão muito abaladas, porque não sabem muito bem, né, o que vai acontecer. Lembra que um dia eu falei aqui, gente, toma cuidado, de muita notícia, muita coisa, né, porque 80% é fake e a gente se alimenta desse negócio. Tome cuidado com isso, porque isso faz mal. Aquilo que eu falei lá foi o que eu observei. Quando eu comecei a afastar, eu falei, não quero ficar olhando muito mais isso, não. Porque quem estiver lá, se estiver sob o domínio de Deus, sob o domínio das trevas, está ali. A gente tem que orar pelos nossos governantes, a gente tem que orar pela nossa igreja,
tem que orar pelos servos e servas de Deus que estão espalhados pela face da terra, para que não percam não, a mão, né? Continuem firmados em Deus, porque um vacilo nós falhamos, e quando nós falhamos, queridos, nós estamos dando toda um campo, né, aberto e vitorioso para o nosso inimigo, não é inimigo da igreja, para o meu inimigo, para o inimigo de vocês, que é Satanás, ele não é amigo de ninguém, não. Até aqueles que servem de uma maneira mais concreta, lá sabendo que está servindo a Satanás, até esse ele deixa lá, porque viu, ele não tem poder. Quem tem poder é Deus, o poder dele é limitado. Do nosso Deus, não. Do nosso Deus, não. O nosso Deus, sim, é o Senhor, né, dos céus, da terra, e tem domínio sobre tudo e sobre todos. Quem é criatura e quem é criatura. Só que ele não brinca também em serviço. Ele corre lá para destruir a igreja, mexer com liderança, mexer com membresia, fazer com que a gente fique se alimentando de coisas inconvenientes, não de coisas que alicerçam. Ele pede, ele fala isso: orem por todos os santos, orem por mim, para que ao abrir a minha boca seja dada a palavra. E eu parei um pouco, né? Boa parte, porque a gente abre a boca, a gente fala só abobrinha, né? Por que isso? Quando as nossas palavras deviam ser mais de edificação, né, em dias tão complicados como esses, em que nós vivemos. Servos de Deus, servas de Deus, o tempo que nós estamos vivendo está mostrando. É quem vai permanecer firme. Igreja verdadeira é aquela que serve a Deus e é orientado pelo Espírito Santo de Deus. Seja um pinguinho aqui ou lá, mas a gente tem que estar com os olhos abertos para saber analisar o que está sendo feito, o que está sendo falado e o que está dentro dos templos aí. Quando nós cantamos aquele primeiro hino, Deus está no templo, o que significa aquilo? Para mim é muito mais do que ele não está falando do espaço, construção, não. Para mim ele está falando do templo aqui. Nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em templo, em construções feitas por mãos humanas. Tudo isso vai ser destruído. Ele habita aqui. Enche, né? O teu santo. Eu acho que é na terceira estrofe. Deixa eu abrir lá para conferir. Eu acho que é a terceira estrofe. Vem ocupa o templo, preceptor divino, nossos corações habita. Ó paciente mestre, dá-nos teu ensino, aclarando a lei bendita, com prazer e poder, ó Trindade Santa. Termina e vem e ocupa o templo. Se ele ocupar no nosso coração, está feito. Vai fazer com que a gente pense de maneira acertada, mas se a gente deixar ele o tempo desocupado, aí a gente vai ocupar com outras coisas. Porque uma coisa tem que ter certeza,
que lugar vazio é ocupado por alguma coisa. Eu não acredito que um lugar fica desocupado, não. Ou é ocupado por Deus ou por um monte de porcaria e legiões, né? Para a gente refletir isso, né? Orar mesmo. A igreja precisa orar. Os concílios precisam mais dobrar os seus joelhos a Deus. A gente precisa tomar mais o nosso tempo ajoelhados diante de Deus. E acho que até menos tempo em falar, né? Mais tempo ajoelhado. Para que Deus ocupe mesmo o nosso coraçãozinho, ocupe a nossa vida, nos dê discernimento, né? O que fazer, né? Para agradá-lo. E o que me entristece, na minha caminhada como cristão, é isso. O que eu tenho feito de maneira concreta para agradar a Deus? O que será que vai sobrar no dia que nós estivermos diante do Rei, né? O que vai sobrar de tudo que nós fizemos? O que vai passar pelo fogo? E isso arde no meu coração. O que vai passar, né, de tudo aquilo que a gente faz e a gente julga às vezes que é certo, às vezes não tem tanta valia, e outras coisas que deveriam ser não são feitas para Deus, né, levando uma vida compromissada, uma vida santificada. Deus começa tudo por aí. Eu acho que foi esse entendimento que o apóstolo Paulo teve aqui, né, vendo a incapacidade, vendo as guerras que ele passava, né, tanto com pessoas, como no trajeto dele, como no próprio interior dele, porque a maior guerra nossa é aqui dentro. A maior guerra que nós enfrentamos é dentro do nosso coração e da nossa mente. E você pode ir de outro lado do mundo, um lugar deserto, e assim mesmo a gente estar, nem levar os problemas, porque a gente leva o problema junto com a gente. Não é se afastando de pessoas, não é se afastando das pessoas que de repente nem gostam de você, não é nada disso não. O problema está na gente mesmo. O problema está em mim, queridos. O problema está em cada um de vocês. O problema está no nosso coração. Vamos orar? Ó Deus querido, Tu és santo e poderoso. O Senhor sabe muito bem, ó Deus, as batalhas que nós enfrentamos no nosso coração. E assim é, Senhor, cada ser humano. Nós te pedimos, Senhor, só o Senhor pode. Esse texto fala em orar em todo o tempo, no Espírito. Queremos, Senhor, nesse momento, ligar o nosso coração ao Teu e pedir que o Senhor, ó Deus, nos ajude, que nada, Senhor, as ciladas do nosso adversário não venham atrapalhar, ó Deus, aquilo que o Senhor já colocou em nosso coração e nossa mente, Senhor. Senhor, de certa forma incomoda, Senhor, o nosso coração, para que a gente possa fazer aquilo que Te agrada, Senhor, e não possamos ficar acomodados, achando que está tudo bem, está tudo legal. E o que será, ó Deus, de tudo aquilo que o Senhor já colocou, que nós deveríamos fazer como igreja, e não temos feito? Senhor, aviva a Tua igreja, fortalece todas as igrejas, Senhor, espalhadas pela face da terra, Senhor. Que esse espírito de desmotivação, desinteresse, Senhor, possa sair do nosso meio, do meio da Tua igreja, Senhor. Senhor, nós
queremos apressar a vinda do Teu Filho Jesus. Está ficando muito difícil para nós aqui, Senhor. Queremos que todas as pessoas ouçam falar de Ti. E nós temos uma responsabilidade, um compromisso muito grande com o Senhor. Nós temos falado justamente nisso, Senhor. Compromisso com a Tua obra. Compromisso em trazer pessoas. Compromisso em falar da grandeza e o poder do Teu Evangelho. O Teu Evangelho tem poder, meu Deus. Senhor, cura os nossos corações. Te peço, Senhor, nesse momento, traz cura para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa igreja, para o presbitério, para a IPI do Brasil e outras denominações também. Que aquela, Senhor, se de fato o que essa pessoa disse que a igreja é proibida de falar de Jesus, Senhor, fecha as portas daquela igreja. Porque está fazendo um desfavor e levando pessoas para o inferno, Senhor. Eu não consigo entender de uma instituição levar as pessoas para o inferno. Quando a nossa responsabilidade seria de levar pessoas a Ti. Tem misericórdia, Senhor. Abre os olhos das pessoas, Senhor. Ó Senhor, nos ajude. Amado Deus, fortalece o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E como que se fortalece esse templo? Lendo a palavra de Deus, e orando, né? Buscando no Senhor, se fortalecendo dia a dia, para que, né, as tentações do mundo, né, o inimigo não venha a nos ferir, a nos derrubar, né, pastor? Então precisamos ler a Bíblia e orar para que nos fortalecemos no Senhor, fortalecemos o nosso templo, que é o templo do Espírito Santo, né, que somos nós também. Então, e essa semana, sexta-feira, no dia 29, estará retomando o Círculo de Mães em Oração. Momento em que essas mães reunidas estarão intercedendo por seus filhos, pelas suas famílias. Então aí, né, mais uma vez, vemos a importância da oração, né, da intercessão pelos seus familiares, pelos seus filhos. Então vamos, né, estar, aquelas que puderem participar, possam estar vindo sexta-feira às 3 horas, né? Sexta-feira às 3 horas, né, vai ser aqui na nossa igreja. Né? Então, e se puderem, convidem outras mães para estarem podendo vir também à casa do Senhor, para estar orando, estar ouvindo a palavra do Senhor. Então, sexta-feira, às 3 horas, né? Deixa ficar aí o convite a todas as mães, e também não só as mães, né, mas os pais também que puderem vir, né, acompanhando, para que possam estar orando, né, intercedendo pelos seus filhos, pelos nossos filhos. Vamos então estar entoando o hino final, o hino de número 203. Vamos nos colocar em pé para estar cantando este hino, o hino 203. Após o hino, quero convidar a nossa irmã Madalena, que estivesse levando a uma oração final, em seguida a oração final, a oração do Pai Nosso e a bênção.
Senhor, Senhor da vitória, Senhor da paz, Senhor da vida, do amor, Senhor da saúde, Senhor da família, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A graça do nosso Senhor e amado Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, povo de Deus aqui reunido, povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Uma semana vitoriosa, viu?